Olá, eu quero contar para você uma história muito interessante. Eu não sei se você já tentou, mas quando você está num local escuro, que você estende a mão assim e você vê a sua mão, esse é um local escuro. Mas se você estende a sua mão e você não vê a sua mão, isso é um breu. E é esse um lugar que um rapaz morava. Um cômodo pequeno, basicamente um cômodo mesmo, e todo escuro, um breu. E naquele lugar ele nunca tinha visto a luz. No máximo, quando ele acendia uma vela, ele via a sombra do seu corpo nos objetos e na parede. E de manhã cedo ele sempre saía para trabalhar. E depois, quando o sol se punha, ele voltava e então ele chegava após o sol se pôr novamente no escuro. Então ele saía de manhã cedo para trabalhar, já no escuro, e ao trabalhar o dia inteiro, de novo o sol se punha e ele voltava e estava ali naquele lugar no escuro. E ele nunca tinha visto esse lugar com luz. E à noite, às vezes, ele tinha medos, porque ele ouvia sons que ele não sabia identificar o que era. E às vezes ele ouvia movimentos que causava a ele um certo pavor, um certo pânico, porque ele não sabia o que era. E então ele percebia, às vezes dormindo, coisas andando em cima dele. E ele sacudia, porque ele não sabia o que era, ele não conseguia ver. E então ele decidiu colocar luz nesse lugar. E ele comprou os materiais e as ferramentas e passou os cabos e os fios de energia e então preparou e arrumou uma lâmpada e colocou ali. E ele estava pronto. Então ele clicou e acendeu a luz. E então, a despeito do que a gente espera, do que a gente imagina que aconteceria, que ele estaria extremamente alegre de ver esse lugar com luz para ele poder usufruir do ambiente, foi o oposto. Ele não teve mais paz nesse lugar. Enquanto não limpou todas as paredes, enquanto não limpou todas as teias de aranha, enquanto não tirou todas as baratas, enquanto não expulsou para fora todos os ratos e bichos que ali moravam. E então ele começou a descobrir quais eram esses sons, de onde vinham esses sons, desses animais, desses roedores, desses insetos, desses bichos que ali moravam. Era deles que vinha esse som, nesse ambiente e lugar escuro. E ele então começou a perceber que eram esses mesmos bichos que andavam com ele em cima dele à noite, que ele se debatia tirando. E que então, portanto, esse medo, esse pavor, esse pânico, esse desconforto e sofrimento todo durante as noites eram causados por todos esses seres e bichos e monstros e insetos e roedores, animais que viviam dentro desse ambiente escuro. Quando ele limpou tudo, então ele dormiu a primeira noite de paz nesse lugar. E essa história é uma história muito interessante, porque ela nos lembra a quantidade de coisas que em nós habitam e vivem, das experiências e relações e convívios e contextos que vivemos ao longo da vida. E a quantidade de animais e desejos e ações animalescas e selvagens que vivem dentro de nós, de bichos que vivem dentro de nós, de insetos, de peçonhentos e roedores que vivem dentro de nós, comiserando a nossa existência em função de tudo que vivemos ao longo da nossa história. E essa história é muito interessante porque ela nos chama para colocar luz dentro desse ambiente, nos chama para trazer a existência da luz que clareia tudo. E não espere que ao pôr luz nesse ambiente você vai simplesmente ter paz. Não, é o contrário. Quando você põe luz nesse ambiente, você passa a ter um desejo veemente, forte, urgente de tirar todos esses bichos daí de dentro e limpar todo esse lugar para que você possa ter um sono e uma vida de paz. Esse é o resultado e a história do mundo, das questões e problemas psicoemocionais de muita gente. Muitas pessoas carregam dentro de si animais, roedores, bichos, insetos, monstros diversos, que não deixam ela ter paz, não deixam ela dormir, não deixam ela ficar quieta, não deixam ela ter conforto, ela vive em constante pavor e pânico, ela vive em constante tristeza e se sentindo mal, um sofrimento contínuo. E é só você colocando a luz nesse lugar para você enxergar tudo e limpar todo esse ambiente, expulsar todos esses roedores e bichos que moram dentro da sua existência interna e que em você foram sendo abrigados a partir de traumas e de experiências dolorosas, é que você vai ter a paz que você precisa e que você necessita para poder ser feliz e assim você conseguirá ter um lugar dentro de você não só de muita paz, mas um lugar limpo, um lugar tranquilo, sereno, onde você possa habitar com saúde e com alegria. Então eu convido você para esse processo. Ele não é um processo que seja para qualquer pessoa, ele é um processo para gente corajosa. Se você é uma dessas pessoas, você vai entrar em contato comigo. Me procure, meu nome é Darko Souza e meu site é darkosouza.com. Até já!